Vamos abrir a Bíblia em Lucas capítulo 22. Lucas 22, a partir do versículo de número 39. Lucas 22, 39. Preste bem atenção, já no primeiro versículo 39. Saindo Jesus foi como de costume para o Monte das Oliveiras e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, Jesus foi até onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo de tristeza. E disse: por que vocês estão dormindo? Levante-se e orem para que não caiam em tentação. Enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, vinha à frente deles e se aproximou de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem. Os que estavam ao redor de Jesus, vendo o que estava por acontecer, perguntaram: Senhor, devemos atacar com as espadas? Um deles golpeou o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita, mas Jesus interveio, dizendo: deixem, basta. E tocando na orelha do homem, o curou. Então Jesus disse aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo: vocês vieram com espada e porretes como para prender um salteador? Todos os dias, estando eu com vocês no templo, vocês não tentaram me prender? Esta, porém, é a hora de vocês e a hora do poder das trevas. Senhor nosso Deus, nosso Pai, recebe, Senhor, a nossa adoração neste lugar, neste momento que separamos para estar aqui em adoração ao Senhor. Mas também, ó Deus, vem premiar o nosso coração, não porque mereçamos, mas pela Tua misericórdia. Fala, ó Deus, ao coração de cada um de nós, de tal maneira, Deus, que não resistamos e sejamos transformados, ó Deus, pela palavra e pelo Espírito do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. O texto ele começa com uma narrativa interessante, vai falar sobre oração, vai falar que Jesus está saindo com os discípulos para o Getsemane, que fica ali em cima do Monte das Oliveiras, uma espécie de jardim, e ele vai trazer essa narrativa da experiência de Jesus com os discípulos. Mas o que mais me chama a atenção nesse texto, que ele diz assim: e saindo Jesus foi como de costume. Vou repetir o versículo 39. E saindo Jesus foi como de costume para o Monte das Oliveiras. Ou seja, não era uma exceção, não era um momento ocasional, mas diz que era um costume, era uma constante na vida de Jesus, sair para o Monte das Oliveiras para orar. Jesus tinha o costume de ir para o Monte das Oliveiras. E eu fico pensando, mesmo assim verde do jeito que eu estou aqui na frente, eu fico pensando, enquanto eles estão conversando lá no estúdio, e eu estou verde aqui, eles não estão nem me ouvindo sequer. Isto melhorou. Eu fico pensando quando Jesus, ele está dizendo aos discípulos que era um costume ir orar.
Se era costume de Jesus ir para o Monte das Oliveiras orar, provavelmente era costume também dos apóstolos, dos discípulos, irem com ele. Jesus está indo para um local que ele tem costume de ir para orar. E nem todos iam para lá, evidentemente, não caberiam ali, mas um grupo ia juntamente com Jesus para o Monte das Oliveiras para orar ao Senhor. Como de costume, ou seja, parece que era uma rotina. Orar para Jesus estava presente na sua agenda semanal, na sua agenda diária. Ele estava orando e isso era costume do Senhor Jesus. Mas se você perceber, vai chegar um apóstolo que nesse costume de Jesus ir para o jardim orar, provavelmente ele foi muitas vezes com Jesus. Só que ele vem trazendo uma caravana de soldados a serviço de Roma. Essa caravana está a serviço de Roma. Ou seja, Jesus vai para o lugar que eles têm o costume de ir para orar. E para aquele lugar vai agora um dos apóstolos, não para orar, mas para prender Jesus. Se nós não entendermos que o lugar de oração é um lugar que nós precisamos ir constantemente e precisamos orar, nós corremos o mesmo risco que o rei Davi. Vou dizer por quê. Diz a palavra de Deus, Crônicas, a narrativa de Crônicas, do livro das Crônicas, ele diz que Davi subiu para a parte de cima da casa. Quando os judeus faziam a sua casa, a casa normalmente tinha 2 cômodos, a não ser um palácio real, uma casa real como do rei Davi. Tinha mais cômodos, um terceiro andar talvez, um primeiro, depois um degrau, um outro extenso e um outro superior. A parte de cima da casa, para a cultura judaica, segundo Kenneth Bailey, ela era feita para momentos de meditação. A parte superior, ele subia por cima da porta, que é a narrativa do livro de Crônicas, ele subia e ali ele se dedicava à oração. Se buscar no Novo Testamento, você vai ver que quando o centurião manda buscar o apóstolo Pedro, em Atos capítulo 10, ele chega lá, Pedro está na parte de cima da casa orando também. Era comum construir um andar em cima, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, que servisse para lugar de meditação. Davi sobe para aquele lugar de oração e ao invés de estar orando, ele olha por cima do muro e ele vê uma mulher, Batseba, filha de Eli, e ele deseja aquela mulher. Ou seja, no lugar de oração, Davi perde a comunhão com Deus. E dali muitos dos irmãos sabem o que vai acontecer. A família de Davi vai se desestruturar. O seu reino vai também se desestruturar. O seu filho, Absalão, vai se levantar contra o governo do pai, tentando dar um golpe, uma guerrilha e tomar o governo das mãos do pai. A vida de Davi vai se tornar um grande conflito, um grande problema. Mas por quê? Porque no lugar de oração, Davi, ao invés de orar, naquele tempo reservado à oração, Davi está voltando os seus olhos para Batseba, uma mulher, segundo a Bíblia, lindíssima. Isso não é uma realidade distante do dia em que nós vivemos. Aqueles que não se dedicam à oração, ou seja, ao invés de usar o tempo da oração, não usam esse tempo, evidentemente vão enfrentar dificuldade. Evidentemente vão cair em pecado. Evidentemente serão provados. E serão reprovados quando provados forem. Jesus vai para um lugar de costume, um lugar onde ele estava acostumado a ir para orar. Mas Judas Iscariotes não está com ele, não está junto dele, não vai para o lugar que é o lugar de costume de oração.
Se você quiser saber quando uma pessoa está prestes a cair, você pode observar é quando ela para de orar ao Senhor. Pastor Irlan Pereira de Azevedo conta uma história que estava viajando, me parece que na Colômbia, e ele estava vendo um pastor cuidando de ovelhas lá no pasto, lá longe. E havia um motorista que o estava conduzindo, e ele disse ao motorista: para que eu quero ver aquele pastor e aquelas ovelhas. E o motorista parou, e ele não resistiu. Ele saiu do carro, passou pela cerca, passou pelos arames, e ele de terno foi até onde o pastor estava, e cumprimentou o pastor, e disse: eu também sou pastor. E o pastor de ovelhas olhou para a roupa dele, o terno, e disse: é mesmo? E disse: sou. E por que está vestido assim? E ele disse: eu sou pastor de ovelhas do Senhor Jesus. Eu sou pastor de uma igreja. Aí o pastor de ovelhas disse: ah, bom. E aí o pastor Irlan disse que perguntou a ele: você cuida de todo esse rebanho? Eram milhares de ovelhas. E ele disse: sim. E como é que você sabe que uma ovelha está doente? E aí disse que o pastor olhou para o pastor Irlan, deu um sorriso e disse: é fácil. Quando ela para de se alimentar, você pode ver que ela está doente. Quando uma ovelha para de se alimentar, você pode ver que ela está doente. Se você quiser saber se uma ovelha, diz o pastor Irlan, está ou não doente, é só você observar se ela está ou não se alimentando. Se ela não ora mais, se ela não lê mais a Bíblia, se ela não canta mais hinos, se ela não adora o Senhor, essa ovelha está doente. Está doente. Jesus vai para o lugar de costume e Judas não vai com ele. A pessoa que não vai com Jesus para a oração, que não vai para o lugar em que Jesus foi e está acostumado, ou seja, constantemente vai, essa pessoa vai cair em tentação. Parou de se alimentar, está doente, não se alimenta mais, não mais sente a presença de Jesus, não mais tem comunhão com Jesus, a Bíblia não faz mais sentido, não ouve mais a revelação de Deus ao seu coração, não consegue mais saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Em determinado momento, Judas, segundo o historiador do Hebreus, são 9 volumes, Flávio José, ele vai dizer: em determinado momento, Judas se aliou aos Zelotes, um partido político de libertação do que hoje é a Palestina. Queria a libertação pela força, mudou o ideal de Judas, porque não mais ia para o lugar de costume de oração. Ele foi influenciado por aquele grupo de que seria pela força a libertação do povo judeu do cativeiro romano. Quantos de nós hoje estamos vivendo essa realidade? Pessoas que são altamente influenciáveis, acreditando que o presidente A ou o presidente da República B é quem vai libertar o país. Quantas pessoas são altamente influenciáveis, acreditando que o partido tal ou que o plano econômico tal é quem vai salvar o país? Porque não estão mais no lugar de costume, o lugar de oração. Não mais frequentam o lugar de costume, ou seja, o lugar de oração, o lugar onde Jesus está. Judas vem trazendo consigo um pequeno exército, e ele orientou o oficial daquele grupo dizendo que veio prender Jesus, disse: aquele que eu beijar é Jesus. Quando ele se aproxima, Jesus disse: Judas, o que está acontecendo? Com um beijo você me trai. Jesus sabia o que Judas veio fazer ali. Jesus sabe, mesmo quando a gente não está mais frequentando o lugar de costume,
o lugar de oração. Ele sabe com quem a gente está andando, Ele sabe o que nós estamos pensando, Ele sabe o que nós estamos fazendo, o que nós tensionamos, nós estamos pensando em fazer, Ele também sabe. Mesmo que nós não estejamos mais frequentando o lugar de oração. Quantos crentes não frequentam lugares de oração? Quantos crentes não têm comunhão com Deus? Quantos crentes estão andando com outras pessoas que muitas vezes são reprovadas? O comportamento é reprovado pelo próprio Senhor Jesus. Lembro-me que fui pregar em Vitória e era um congresso universitário do Estado do Espírito Santo. E eu lembro que eu fiquei na casa de um homem e esse homem disse-me, um homem de muita posse, muito bem de vida financeira, ele disse: amanhã cedo, se o Senhor permitir, eu quero levar o Senhor ao lugar mais bonito do Estado do Espírito Santo. E eu fiquei pensando, qual é o lugar mais bonito? Talvez Guarapari, Ponta da Fruta, é uma praia final. E fiquei pensando, qual será o lugar mais bonito do Espírito Santo? E aí acordamos cedo, tomamos café, ele chamou o motorista, ele tinha um motorista particular, entramos no carro e fomos conversando, sentados no banco de trás, e o motorista foi nós dois conversando dentro do carro, e de repente parou na porta de uma fazenda. Ele entrou a fazenda dentro, entrou um mato, uma rua de terra adentro, e parou lá perto de um matagal. E aí ele desceu e disse: vem comigo. E aí ele foi andando numa trilha, eu fui junto dele, e de repente ele saiu numa clareira, tinha uma pedra e uma outra pedra escorada nela, eram duas pedras grandes, e ele disse: aqui é o lugar mais bonito do Estado do Espírito Santo. E eu disse a ele: por quê? Ele sabe por quê? Porque eu venho para cá toda manhã. Aqui é o meu lugar de encontro com Deus. Antes de dirigir o porto do Estado do Espírito Santo, eu venho para cá, eu ajoelho aqui, eu oro a Deus toda manhã. É o meu lugar de costume de ter um encontro com Deus. E ele disse com muita alegria e muita emoção: para mim esse é o lugar mais bonito do meu estado. Nós precisamos ter um lugar de costume de oração. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus de oração que seja constante, seja algo costumeiro, se preferir que seja consuetudinário, ou seja, que nós repitamos constantemente no relacionamento com Deus. E Jesus, diz o versículo 39, saindo Jesus foi como de costume para o Monte das Oliveiras. Aqui é o nosso Monte das Oliveiras. É o lugar de costume de orar ao Senhor. Parabéns a você que está aqui, que veio orar ao Senhor, veio a esse lugar de costume para estar com o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e a sua comunhão com Jesus Cristo, nosso Senhor.